Fala galera, beleza? Vocês estão no podcast correto, só que hoje o Conta Aí vai ser especial, vai ser diferente, onde as pessoas, as duas figuras que vocês estão acostumados, entrevistando, procurando as informações, estimulando os convidados a falarem, hoje eles serão entrevistados. E a missão foi dada a mim, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso, eu estive aqui no primeiro episódio do programa, e me deram essa missão de eu arrancar muita história, muita mesmo desses caras. Eu vou tentar e vocês vão conhecer o lado que muitos, acredito, muitos não conhecem ainda dessas duas figuras que são os meus amigos, são os meus ídolos, o Big Lu e o Christian Garcia, beleza? Vamos lá. Que missão, hein? Que missão. Pô, molezinha, Mário. O cara palestra pra todo mundo, pô. Primeiro, André, assim, sem querer te cortar, já te cortando, assim, foi uma escolha, assim, de primeira entre eu e o Christian, por você estar entrevistando a gente, porque muita gente sabe da nossa história daqui, né, de 2000 pra cá, 2015, e da onde nós viemos fica ainda meio obscuro. E você foi unânime, até porque você é do jiu-jitsu e você é da musculação. Então, foi um casamento perfeito, né, Christian? É isso aí. E a gente já teve bastante coisa junto aí, então acho que fiquei muito feliz. Não, a sinergia, sempre que a gente se encontra, é maravilhosa. Sim, mano. sim. A gente sempre, quando tá em algum evento, assim, a gente sempre conversa e tem sempre assunto, mano. Vocês percebem que quando a gente para pra conversar, não para, o tempo passa e você tá ali querendo conversar mais. Então, assim, a gente primeiramente queria te agradecer por ter aceito essa missão, né? Não sei nem como negar. Agora tá na tua mão, hein? Vambora. E olha lá, já começou a quinta série? Mal vacilo. E eu caio, né? E eu caio. Porra, vocês são muito já ridículos. Tá na tua mão. Cuidado, hein, cara. Quando eu sei coisas, eu posso deixar vocês sem graça aqui nessa brincadeira. Oi, cuidado, hein? Não me provoca, não. Lembra da viagem em Curitiba? Já começou. Vamos lá. Vocês, com certeza, com esse programa, com esse podcast, vocês atingiram, né, um patamar, um conhecimento, uma notoriedade muito legal, muito grande. E eu queria que vocês, de forma resumida, senão a gente fica até amanhã aqui, falassem um pouco, cada um, antes do Conta Aqui. Como é que era o dia a dia, como é que vocês faziam antes, se era muito diferente o antes e o depois do Conta Aqui. Começa, Big. Você, vamos de mais velhos, né? Então, essa ideia surgiu, na realidade, o Cris já participou de vários podcasts, eu só como entrevistado, mas ele já foi âncora de alguns episódios aí, de alguns outros podcasts, e ele falou, por que não a gente, né? Um independente, que a gente possa trazer quem a gente queira, de qualquer federação, de qualquer modalidade, a gente queria liberdade, né? E eu falei assim, por que não? No começo eu fiquei com o pé atrás, né? E o nome, Conta Aí, né? Surgiu assim, a gente não sabia o nome, e eu tenho esse hábito, né? Que eu ainda trabalho em sala, que eu amo muito, né? Infelizmente está chegando a hora janeiro já está chegando a hora de eu partir 2026, pendurar os halteres. Exatamente. Ficar só no meu personal e na minha consultoria. Pendura. Mas eu tenho muito essa mania, né? De meus alunos estarem treinando em dupla. E eu falo, conta aí, pô. Tá treinando aí? Conta aí pro outro. Aí eu falei, conta aí serve para várias coisas. E uma delas é contar a sua história. E eu queria essa vertente dentro de um podcast. Que eu trouxesse convidados que pudessem falar não só de palco, de anabolizante, de campeonato, ou o pessoal da área dele também, que é do jiu-jitsu, de luta, mas de onde vieram, por que eles chegaram até esse esporte, por que escolheram o esporte ou a modalidade que seja, né? E aí a gente teve essa sacada e tá dando certo, cara. Hoje é o 25º. Sexto, 26º, né, em janeiro já. E é isso aí. Assim, na minha parte, assim, começou, esse é o 4º podcast que eu apresento. Eu comecei com o podcast lá da Braf, junto ao Gabriel, e dali eu fiquei um bom tempo ali, entrevistei uma galera boa, e de lá eu passei para um outro podcast, de um laboratório que eu usava algumas coisas lá, e em terceiro eu passei para o podcast da Tatame, revista Tatame. Legal.
Ali foi onde eu tive a oportunidade, lá no Olímpia, de entrevistar o Bambam, Minotauro, a galera boa ali. Então, assim, só que a gente sempre batia nessa tecla. Eu e o Lu, a gente falava, cara, numa federação a gente fica meio vendido porque outra pessoa de outra federação geralmente não vem. Laboratório é a mesma coisa. Ah, porque eu defendo esse laboratório, não posso ir em outro podcast de outro laboratório. E ficava na mesma. Já no jiu-jitsu, revista Tatame, meu irmão, quem vinha eu tinha maior prazer. E daí eu comecei a ver a independência que era você ter o seu podcast. E tipo assim, eu já era muito fã do Lu desde quando eu comecei o fisiculturismo em 2011. Ele é onde muito antigo, né? Você era o vice-presidente. Ele é muito antigo, né? Old velho. Ele é old velho mesmo. Então assim, em 2009 eu já comecei a ir nos campeonatos da BRAF, na época era IFBB, né, em 2009. 2010, 2011 eu fiz o curso com você, onde você estava palestrando o curso e tal. Na época tinha até o Kaká fez o curso, a Aline Barreto. Tinha uma galera, né? Meu irmão, eram uns 30, passaram 4. Aí eu tava naquela leva, aí passei. Aí de lá pra cá, eu não larguei o fisiculturismo, sempre fui aquela pessoa cadenciada e doutrinada, até por você mesmo. Ó, o árbitro não pode botar atleta, o árbitro não pode subir como atleta, mesmo tem aquelas regras todas, né? Então, lá eu conheci o Lu. Só que de 2009 a 2011, eu já vi o Lu no palco, já vi o Lu, pô, mano, botando atleta. E eu falei, caralho, negão chato pra caralho, o negócio é diferenciado, mané. O maluco, quando ele sobe ou bota alguém ali, ele, caralho, é faca nos dentes. E naquela época era muito pouco os coaches, os técnicos que eram diferenciados. Uma coisa é você, pô, subir uma vez, duas vezes no campeonato e botar atleta. O Lu não, o Lu vivia aquilo com o atleta. Se ele pudesse comer pelo atleta, ele comia. Então ele já era uma pessoa que, quando eu entrei na arbitragem, eu entrei com receio, pô, nem faculdade de educação física eu tinha na época. Eu era da luta. Em 2011 eu tinha pego a minha faixa preta. Então, assim, ele foi uma pessoa que ele chegou assim e falou, meu irmão, se tiver alguma dúvida, vem a mim. E a gente sabe que a bancada de arbitragem às vezes tem um ego muito elevado e tá vindo gente nova e acha que vai roubar o lugar e tal. Pô, o negão foi aquele que abriu as portas pra mim. Calma aí, fica calmo, cara. Dá uma olhada direito, pô, ver se é isso. Então eu me senti apadrinhado por ele. Nem sei se ele sabe dessa... Já foi essa porra. Nem sei se ele sabe disso, mas foi aí que eu comecei a ter ele como um padrinho ali dentro. E dali então a amizade foi surgindo, a gente foi fazendo viagem, por aí vai. E estamos aqui no Contaí, mano. Mas acho que é mais ou menos isso, né? Que eu falei assim, cara, vou querer esse cara perto de mim sempre agora. Aí começa a conversar, a aliança foi fazendo, engrenagem, papai do céu foi abençoando, foram colocando coisas na nossa vida, onde a gente tinha que um ajudar o outro, um pedir informação pro outro. E a gente não tem ego nesse podcast aqui, cara. Não, uma coisa que não tem ego. Ele faz o dele, eu faço o meu, a gente faz junto, a gente ri. É um verdadeiro bate-papo. Aqui é, entre aspas, é um boteco de shake. Eu vim aqui para conversar com os amigos, tomar um shake, e é isso. Não tem essa coisa de fazer... que a gente até comenta que os outros podcasts às vezes fazem muito para poder pegar engajamento, polêmica, essas coisas. Cara, a gente quer saber muito lá da essência da pessoa, sabe? O normal que a pessoa que vem ser entrevistada pela gente aqui já é normal, pô. A gente quer saber lá de trás, o que fez a pessoa chegar aqui no nosso podcast, entendeu? Acho que é mais ou menos isso, né, Lu? Isso aí. Pô, isso é legal, isso é bom. Vou até aproveitar esse gancho aí para aprofundar um pouco no caso do Big no fisiculturismo. Mas você tocou no ponto que eu acho muito importante. Hoje a gente à frente assim, de liderança e fala-se muito, né, em desenvolver pessoas, desenvolver equipe e tal. E os grandes amigos que a gente fez foi isso. O Big com um conhecimento muito grande de fisiculturismo, quando a gente chegou. Isso aí. E ele abriu aí você vê, né, um curso de arbitragem, a gente eleva o nível, a gente iguala, e aí a gente começa a falar todo mundo na mesma linguagem. Esse aqui que é o diferente, né? É bacana, que algumas pessoas não conseguem entender. Big, desde musculação, quase que desde quando você era pequeno, você gosta... Aquele chocolatinho. Cigarro de chocolatinho. Que viciava muito. Fala um pouquinho lá atrás, dessa questão, e depois eu vou puxar para uma situação que hoje está bem, assim, ficou bem... marcou o que você é, a tua qualidade, porque até então ficava pelos bastidores, né? Não falava nada, ninguém sabia e tal, e ele por trás fazendo muita coisa boa. É isso aí. Então, aquela foto ali diz muito disso aí.
Ali pode não parecer, mas eu tinha 9 anos de idade. Ah, não parece, galera? Eu nasci de 7 meses, uma situação muito adversa na minha vida, porque mais pra frente eu vou falar, mas resumindo, nasci no Estácio, aos 7 meses. O médico falou que eu não ia chegar a 1 ano de idade, porque minha mãe ela tinha que usar uma bandagem na barriga para apertar, para não aparecer. Porque eu só vim saber anos depois, na realidade 30 anos depois, que minha irmã era minha mãe. Essa é a história aí que me pegou. Então, ela tinha que esconder da família, da sociedade. Peraí. Exatamente. Você descobriu que a sua mãe, a minha irmã era minha mãe, com 30 anos de idade. Ele foi criado com a irmã, sem saber que a irmã dele era a mãe. Minha mãe, que me registrou, a dona Ruth Victor, que era minha avó. Então, até os 30 anos, a minha avó, minha mãe era minha avó, as minhas 2 irmãs eram minha tia. Aí inverteu. Não dá uma bugada? Calma, deixa eu escrever aqui. Peraí. Deixa eu pegar a árvore aqui, a árvore do Lu, aqui a árvore da família. Deixa eu desenhar para entender. Então, depois dos 30, passou a ser... Eu tenho uma avó, uma mãe e uma tia, e um irmão por parte de mãe, que até então era meu sobrinho. Tu tá com idade? Você descobriu isso com 46, com 30 anos já. Há 26 anos atrás. E foi chocante porque minha mãe tinha 14 anos no tempo. Foi uma relação abusiva, que ela, com 14 anos, foi para uma festa e chegou lá, não era uma festa, né, era meio que armado, ela e uma amiga dela, e teve que levar minha avó, imagina, há 56 anos atrás, uma garota de 14 anos grávida. Era um escândalo para a sociedade. Nós viemos para Bom Sucesso, ela me teve, aí ficamos 1 ano aqui, voltamos para o estado, depois voltamos para Bom Sucesso. Mas eu sempre fui criado da família toda, e todo mundo me escondendo, e eu não sabia. Só que com 30 anos, ela se converteu, ela era o famoso espírita do IBGE, né, a macumbeira, ela se converteu para a igreja, para a assembleia, e ela me contou a história toda. Que meu pai é dono de uma agência de ônibus, né, uma empresa de ônibus. Essa aí é a Dona Rua, essa aí é a Tânia, essa aí é a Sandra, minha mãe. Essa é a mãe mesmo, que era irmã. Que era minha irmã, fui criado como se fosse minha irmã. É a minha mãe. Mas é a sua mãe mesmo. Minha mãe. Mas tu chama ela de irmã ou de mãe? Ela morreu, eu não tive a chance que eu falei para ela. Enquanto a minha avó, no caso minha mãe, estivesse viva, eu não ia falar. Eu ia chamar ela de mãe. Só que minha mãe, minha avó, morreu. 6 meses depois, ela estava com câncer nos 2 seios, operou, tirou, foi pro pâncreas. Mais 4 meses e ela se entregou. Falou que não queria mais viver, tinha pago o enterro dela e partiu. Então, eu não tive a vivência de mãe com ela. Uhum. Né? Então, eu vivi ela basicamente... Para você, ela foi a sua irmã. Sempre. Entendeu? Então, hoje em dia, eu tenho um irmão por parte de mãe, né? Por parte dela. E tem minha tia, que era minha irmã. Que eu já consigo chamar ela de tia e irmã. Que foi que também me deu um... Que louco. Dá 2 podcasts, né, mano? Dá 2 podcasts, porra. Mas assim, não me traumatizou, André, em nada, assim, porque eu fui criado por 3 mulheres maravilhosas. Uhum. E... Sustenta. Não, tenho muito a agradecer, cara, porque fui criado sozinho, cara, assim, na casa dos outros, minha mãe era doméstica, então eu ficava no quartinho de empregada lá, até ela acabar o emprego e ir embora para casa. Eu ia com ela, depois eu passei sozinho aqui para Botafogo, aqui no colégio aqui, Alberto Bart, tem até hoje, no dia eu passei na porta, né, quinta-feira passada, e eu olhei assim, no colégio, assim, pô, estudei aqui, cara. Sabe, ela lutou muito por mim, minha avó, sabe, eu entendo ela, nunca me deu um abraço, nunca me deu um beijo, não tinha carinho, né, a gente não tinha muito isso, né, mas ela demonstrava da maneira dela, entendeu, me dando suporte, fazendo, lutando por mim. E lutou até o fim, cara. Lutou até o fim por mim, assim, até eu me casar, com 36 anos, meu primeiro casamento, ela lutou muito por mim. Depois, infelizmente, ela partiu. Mas não tenho trauma, André, assim. Graças a Deus, eu vi 3 mulheres muito fortes lutando, sabe, para me manter ali na reza, sem vacilar. Eu nunca bebia, nunca usei droga nenhuma, tirando anabolizante. Mas, assim, eu, graças a Deus, eu não tenho trauma. Tenho uma mágoa por não ter conhecido meu pai. Porque meu pai era o pai do meu amigo, era o vizinho que eu via, essa relação de pai e filho. E, cara, a gente tem que ter uma relação de pai, cara. Isso
cara, para um homem principalmente, cara, assim, eu acho que isso aí modula muito quem você vai ser no futuro. Mas eu usava ela como referência. Eu nunca vi minha avó reclamar. Minha avó tinha 2 sapatos. Minha avó nunca viajou. Eu levei minha avó, que eu não sabia, ela nunca tinha ido no cinema. Ela não sabia nem ler nem escrever. E um dia eu voltando de viagem, de carnaval, eu falei assim, pô, acho que eu vou no cinema. Ela é cinema, deve ser legal. Ela nunca tinha ido. Aí eu peguei e levei ela, Dona Ruth aí, a braba. Essa era a braba, irmão. Então, assim, levei ela no cinema, saímos para jantar, sabe? Teve um dia de filho e mãe que eu nunca tinha tido com ela. Aí o que eu fui me tocar, assim, cara, eu tô vivendo na correria e tô deixando minha família de lado. Mas não tenho mágoa nenhuma dela. Essa argola aí, infelizmente, que ela me deu essa argola aí, porque com 18 anos eu botei uma argola, ela me deu uma surra, ela falou, enquanto estiver aqui na minha casa, tu não bota tatuagem nem argola. E quando ela faleceu, ela me deu essa argola. Caramba. Entendeu? Então, assim... 13 de maio? 3 de maio, aniversário dela. 3 Sério? de maio. Igual o meu. Então, assim, eu só tenho a agradecer essas 3 mulheres que passaram pela minha vida, que me forjaram. E vou contar uma história, desculpa, Cristian, rapidinho, Meu irmão, vocês vão conseguir entender o peso da época. Eu tinha 14 anos e eu sempre gostei muito de basquete. E eu jogava na rua, né, além do futebol, eu jogava na rua. E um amigo meu estava num colégio, eu não vou falar o nome, lá de Bom Sucesso, que é muito grande. Eu ia filar treino aos sábados. E no primeiro dia já de treino, eu já passei para a segunda fase, terceira. Fui até o pessoal que ia disputar o intercolegial. Boleta era o treinador. Se foi até a seleção da seleção brasileira, foi treinador. Aí eu falei, pô, cara, eu dou para isso aqui. Mas eu não era do colégio, né? E ele percebeu. Eu ia travar, mas... Deixa soltar a voz. Eu dou. Aí ele me chamou. No segundo treino, ele me chamou. Cara, vai começar o intercolegial. Pô, eu quero que você jogue na equipe. Aí eu disfarcei, ele me deu o papel, que minha mãe tinha que assinar, preencher, para liberar para participar. Eu levei para casa, no outro sábado eu não fui. Quando eu voltei lá, ele falou, pô, você não é do colégio, né? Aí eu contei a história, disse, não, minha mãe é doméstica, não tem como ela pagar um colégio como eu, para mim, né? Então, não dá. Dá para eu ficar treinando aqui, se o senhor deixar. Ele faz o seguinte, eu vou arrumar uma bolsa para você. Aí eu, bolsa? O que é isso, bolsa? Aí me explicou, você não vai estudar aqui, não vai pagar nada, tal. Pô, sai da... Vou falar o nome do colégio, sua. O Luz Carioca, antigo neto. No tempo é Luz Carioca. Saí correndo para casa, desesperado, contei para minha mãe. Mãe, ganhei uma bolsa. Ela, que bolsa? Da onde? Do mercado? Eu expliquei para ela, eu não vou pagar o colégio e tal. E ela falou assim, não, pô, não tem como. E o material escolar? Quem compra? Aí a minha mãe, que era minha irmã no tempo, falou assim, eu compro. Eu falei assim, não. E o uniforme? Tem um custo. Eu falei assim, pô, e se eu conseguir o dinheiro? Eu posso usar? Eu falei assim, pode. Eu sei que você não vai fazer coisa errada, pode. Aí o que eu fazia? Eu saía todo dia, antigamente eu botava o lixo na porta, né? Eu saía pegando caixa de cerveja, Coca-Cola, ia no Ferro Velho no outro dia, vendia. Com 15 dias eu consegui o dinheiro para comprar meu uniforme. E estudei lá. Não consegui ficar muito tempo, porque eu estudava, mas pô, eu vim no colégio público para um Luz Carioca, não tinha como acompanhar. Só tinha nota muito ruim, minha nota era muito ruim, eu não conseguia render no treino. Foi quando o Boleto falou, cara, você não tá rendendo, cara. Aí eu falei, pô, cara, eu tô aqui só com café, eu não como. Não tem comida pra eu comer. Aí ele chamou o baixinho, que era o baixinho, o filho dele era baixinho mesmo, que era do almoxerifado, ele me deu o ticket dele de comida e eu almoçava lá. Então, assim, as pessoas foram me ajudando na minha trajetória. Então, assim, fiquei lá até o final do ano, lógico que eu fui reprovado, tive que sair e voltar para o colégio público. Mas não me arrependo, porque foi uma experiência que falou assim, cara, existem pessoas ainda que ajudam pessoas. E quando eu entrei para o esporte, eu faço mais ou menos isso hoje em dia. Eu tento ajudar pessoas que realmente precisam de ajuda. Então, o fisiculturismo me moldou nisso. Porque quando eu comecei com 16 anos, eu tinha 45 quilos.
eu queria ter um corpo de homem. Assim, eu via meus amigos com corpo já de homem e eu com corpo de criança. Isso me incomodava muito. Então, comi ração de cavalo, fiz assim, loucuras para poder chegar a um lugar que eu almejava e que não era, e não tinha suporte, cara. Eu comecei há 40 anos atrás, não tinha informação de nada, de nada. Então, assim, era mais no, pô, quem é esse cara aqui? O que ele faz? Eu faço. Entrei numa academia que falou, pô, tu nunca vai ser forte. Meu primeiro professor falou, tá lá até hoje. Ele continua magro, eu, graças a Deus, botei uma carcassinha. Mas, assim, eu fui moldado por aí, conhecimento e acerto. Meu primeiro curso de musculação tinha 20 anos, não me apaixonei. Eu ia até trazer, acabei esquecendo, o certificado que eu tenho até hoje, do Santarém. E o Eugênio Kopolovski. Eu fui em São Paulo, nunca tinha saído do Rio de Janeiro, para a rodoviária, peguei um ônibus, soltei lá no metrô, segui, fui enganado, me falam dar 1 quilômetro, Paulista é fogo, né? Sacaneia mesmo. Sacanear o carioca. Mas fiz 3 dias de curso, foi o meu primeiro curso, que aí que eu me apaixonei mais ainda, porque não era só treinar, tinha que ter conhecimento também, embasamento. Depois eu comecei a dar aula, com 24 anos, eu substituí na antiga Academia Líder, que era existiam 6 academias de competição no Rio de Janeiro. E uma delas foi a que eu comecei a dar aula. E, pô, cara, eu peguei o cara que era um dos caras mais brabos aqui do Rio de Janeiro, que até me deu um branco aqui o nome dele, careca lá de Caxias. Lá que eu conheci de Lerso também, conheci Quincas, conheci essa galera, e eu fui substituir ele, que estava indo embora para São Paulo. Wilson Santos foi antes. Então eu substituí esse cara, assim, que, pô, eu pesava 70 quilos, acho que o cara mais leve da academia pesava 90. Então eu fui com conhecimento. Eu não cheguei carregando peso, eu cheguei trazendo conhecimento para eles. Então, para conquistar o respeito, eu tinha que mostrar na prática o que eles faziam do meu jeito. Uhum. Então, eu fui apurando minha técnica de treinamento em cima disso aí. E fui conquistando o respeito dele. Em 2 meses, a sala estava na minha mão, graças a Deus. Então, eu estou aí até hoje, há 36 anos, trabalhando, correndo atrás, moldando pessoas, moldando vidas, que é o que eu amo fazer, espero morrer fazendo, né, porque eu amo isso. Pelo amor de Deus, vai morrer longe do salão, mano. Dá um descanso pra tu primeiro. Viajando com a minha esposa. Isso aí, pelo amor de Deus. Agora é relaxar um pouquinho também. Basicamente é isso, cara. Assim, o meu começo nessa trajetória do esporte foi isso. Eu dando aula. Aí depois virei, né? Virei treinador de competição, atleta, competi algumas vezes. Nunca foi meu forte, porque eu sempre me dediquei demais para os terceiros e me deixava em segundo plano. Depois virei dono de academia, aí virei dirigente, virei árbitro e estou aí até hoje. Legal. Quando você fala que não ficou com trauma, não. É fácil entender, assim, fácil. É você não valorizar a patente, valorizar o que foi feito. Foi feito. A missão foi dada para elas. Não importa o que foi feito. Então, exatamente. Aí não tem trauma. Não tem, porque eu vou ficar aqui, cara. Eu converso muito com o Christian, me vitimizando de uma coisa que deu certo. Sim. Eu dei certo, cara. Sim. Nunca bebi, nunca usei droga, nunca peguei numa arma. Já morei em comunidade, cara. Eu sei o que é a vida de uma comunidade, sabe? E nunca me envolvi. Tenho o maior orgulho de falar isso, cara. Já fui chamado várias vezes para muita coisa errada, nunca me envolvi. Então, assim, como é que eu vou reclamar? Eu vou falar que, eu sofri, eu tenho trauma disso. Não, cara. A gente tem que resolver. Uma coisa que me incomodava, como ele falou agora, né? Sair do salão da aula. O que está me incomodando realmente hoje em dia é meu ritmo de trabalho. Porque hoje em dia eu tenho uma filha de 7 anos, a Maria Flor. Pai está aqui, hein, cuidando de você. E eu quero dedicar mais tempo para ela, para minha esposa que está aqui. Então, o Christian também abriu muito meus olhos. Para com isso. Abriu muito a minha cabeça em relação a isso, sabe? A cuidar da família, Sim. até mais tempo, né, de qualidade com a minha família, porque eu era muito viciado nessa coisa de treino, competição. Hoje em dia eu tô mais suave, eu tô fazendo o que dá para fazer. Cara, o Lu é um paizão, mano. Então, assim, é um pouco do que eu falo. A florzinha. O Lu é um paizão, mano. Seja pra quem tá próximo a ele, seja pra quem ele nunca viu, a questão dele é sempre estar ajudando as pessoas. Então, eu entendo um pouco disso que ele fala. Pô, ele tem, às vezes, o personal dele que tá 8 anos com ele. Tem ajuda 17 anos, 11 anos.
Mas é uma aliança, mas ele tem que entender que ele já teve os piripaque aí no final do ano. Foi bravo. Então, assim, cara, a família é em primeiro lugar. Eu falei, eu sou mais novo, às vezes eu sou meio o irmão mais novo, mas às vezes eu dou uma de paizão mais novo também. Eu falo, irmão, eu quero ir na festa de 15 anos da tua filha, mano, mas eu quero que tu esteja lá. É isso aí. Entendeu? É completado, mas tu tem que estar lá. Família em primeiro lugar, mano. Flor tá muito bem cuidada, Meg também, a família, pô, na base de Cristo, na base de Deus sempre. Então, assim, ele tá te colocando numa situação hoje de vida onde você não precisa correr atrás, mano. Você já tem o seu nome, entendeu? Agora você usar do seu nome para conquistar mais coisas. Isso eu sempre falei para ele, mano. O negão tem a luz absurda dentro dele, mano. Ele tem uma luz muito absurda. Sim. Ele canalizando essa luz do lado da forma certa, ele vai decolar mais ainda. Só que para isso, ele tem que abrir mão um pouco do tempo dele de academia, de salão, entendeu? É o meu pensamento, tá? Sim. Até porque ele tem muitos projetos voltados para São Paulo. Então, cara, ele tem que ir fazer algumas coisas em São Paulo, ele precisa sair um pouco do salão. Falei para ele, negão, terça e quinta, depois do almoço, zera, filho. Zera. Fica com os outros alunos que você tem, alguma coisa do tipo, mas cuida de você, cuida da tua filha, entendeu? Vê ela crescer, faz algumas coisas que você não estava fazendo por conta de não ter tempo. Então isso eu sempre falei pra ele, foi uma espécie de abrir os olhos dele da forma mais... Porra, negão, tu tá passando mal aí, cara. Não. Tua esposa aí preocupada com você final de ano, cara. Não existe isso, mano. Às vezes é um cara, colapso, né, cara, que ele tá tendo. Vem na hora certa. Vem na hora certa, mano. Até os problemas vêm na hora certa. Sim. E, Cristian, você, como é que foi, antes de todo esse processo, a sua relação com o esporte? Cara, então... Até dá um pulo, né? Porque tem chão também. Apesar de ser mais novo, mas você também já é um senhor. Cara, eu sempre fui meio acelerado, mano. Tudo que eu fazia. Tudo sempre fui pra frente, acelerado. E sempre gostei de esporte. Só que aí eu comecei a fazer Muay Thai, fiz 6 meses, não me identifiquei. Eu falei, caramba, mano, vou fazer jiu-jitsu. Isso eu tinha 17 para 18. Aí eu falei assim, cara, pô, tem 1,80, peso 57 quilos. Cara. Tem noção do que é uma vassoura em pé, mano? Era eu. Comecei, fiz a primeira aula, fiz a segunda aula, gostei. Falei, pô, é um xadrez maneiro de jogar. E fui indo. Aí, literalmente, é viciante. O jiu-jitsu é viciante. Então, você começa aí e tem aquela parte toda de doutrina, de hierarquia. E como eu era muito acelerado, o Lu fala algumas partes assim também em relação à criação dele. O meu pai, ele é concursado de Mato Grosso. Então, detalhe, ele não gosta de pegar avião. Então, ele é fiscal de imposto de renda. Ele trabalhava 15 e folgava 15. Sendo que como ele pegava ônibus para ir para Mato Grosso, para as fronteiras, eram 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Já 4. Era 20 por 10. E os 10 era 2 dias para descansar. Então, assim, meu pai sempre correu atrás, graças a Deus, foi a base da família financeira até hoje. Minha mãe, que acabou me criando mais. Então, com mãe, tu acaba dando uma relaxada a mais, né? Vai fazer minhas coisas. E aí eu busquei muito essa parte do esporte para dentro da minha casa, mano. É aquilo que eu conversei. Você fazendo um esporte, uma arte marcial, você acaba trazendo mais tranquilidade para sua vida, para sua família, porque você está longe do mundo das drogas. Primeira coisa. Minha mãe, por não ter meu pai muito próximo por conta do trabalho, ela ficava muito em cima de mim, assim, Cristian, não faz besteira. Eu gostava de andar com os garotos mais velhos da minha idade, né? Mas aí o esporte meio que me fez ficar focado. Eu tenho meio que um hiperfoco nas coisas. Comecei a fazer e não parei, mano. Aí, 2001 eu comecei, 2011 peguei minha faixa preta. Esse ano peguei ano passado, né? Vamos botar assim, final do ano passado eu peguei meu 4º grau da faixa preta. Competi, fui 3º brasileiro. E gosto, cara. É me botar à prova. É mais ou menos isso, é me botar à prova. Nesse meio tempo, quando eu peguei minha faixa preta em 2011, foi quando a gente volta à história de eu ter entrado na Federação de Fisiculturismo. É óbvio que pelo jiu-jitsu e por vaidade eu já tomava os produtos, o hormônio era normal, acho que de 20 anos pra cá eu nunca parei. Então, assim, tudo foi meio que paralelo, o fisiculturismo e o jiu-jitsu.
Eu amo arbitrar, amo fazer palco, cara. Eu me sinto muito bem lidando com o atleta, motivando, sabe? É uma coisa que me traz muita felicidade em você apertar a mão do cara lá e receber no teu direct, às vezes. Cara, eu tenho várias mensagens assim, prints que eu já recebi de, cara, tipo, o pessoal falando, cara, nem a pessoa que veio comigo me deu tanta força quanto você que estava ali na entrada dos bastidores, do backstage, me motivando para ir, tá? Hoje em dia eu peguei um top 1, peguei um top 2. Isso me faz assim, cara, eu fui ferramenta para poder aquela pessoa melhorar e conquistar alguma coisa que ela não estava esperando, ou estava esperando, só que insegura. Então, assim, lidar com o público, cara, eu gosto muito, mano. Gosto muito mesmo. Seja no jiu-jitsu, dando aula, eu gosto muito mais de dar aula do que competir. Você passar um pouco do seu ensinamento e mostrar um pouco do seu caráter, você está formando pessoas ali, mano. Se ela vai continuar no esporte ou não, é outros 500. Mas você está mostrando que ali é uma ferramenta que futuramente ela pode dar aula. Pode ser uma pessoa que vai ser chamada para algum evento para fazer uma segurança, fazer alguma coisa, mas ela vai estar envolvida no esporte. Cara, o esporte tira de tudo que é errado. Acredito que seja isso. Sim. Tu também faz esporte, né? Tu tá fazendo jiu-jitsu há quanto tempo? Não, eu fiquei parado uns 30 anos, 20 e poucos 30 anos? Muito tempo. Aí tomei coragem, retomei agora, tô tomando umas pancadas dos novos lá. Voltou em abril? Voltei em abril. E como é que tá essa faixa aí? Tá menino, né? Ele é entrevistador. Tá de azul? Tá de azul? Faixa azul. Mas aproveitar então, ó, a Podium Jiu-Jitsu aqui, nossa patrocinadora. Joga o Instagram aí, gigante. Porra. Presenteando o nosso entrevistador agora. Quem vem entrevistar aqui ganha presente. Presente, filho. Aí, mais uma da Podium. Dá uma olhadinha aí. A Podium sempre fortalecendo. Um abração pra Dalila. Tá sempre com a gente aí. Olha o chinelo oficial, personalizado, filho. Até com grau tem, filho. Olha isso. Olha aí. Fala, tu. Quando ganhar o segundo grau, vai pegar outro grau, terceiro, roxa. Não, agora. Meu irmão, fala tu. Até chegar ao final da linha. Até quando você... Agora até pegar a preta aqui. Eu vou de grau em grau aqui, ó. Então, assim, a Podium Jiu-Jitsu tá junto com a gente aí. Já tem um tempinho. E eles fazem os chinelos personalizados, cara, com a faixa que você usa, de 35 a número 48. Se você é faixa azul lisa, faixa azul 1 grau, 2 graus, roxa, marrom, preta, eles estão lá personalizando seu chinelo. Cara, material muito bom, antiderrapante. Não só chinelo que eles trabalham também com colheira de cachorro e guia. Imagina tu dar rolezinho com teu cachorro lá, faixa preta, faixa roxa. Eu fico brincando, falando, cara, é o teu kimono, é a tua arte marcial que você pode usar no dia a dia sem estar de kimono, mano. Sim. Mostra na tua faixa, mostra teu chinelo ali. Então, um presente da Podium Jiu-Jitsu pra você aí, André. Que você goste. Espero que você leve lá na Carson Gracie. É uma média de 10 anos? Então, daqui a 10 anos eu vou ter que estar aqui pra pegar o meu preto. Deus quiser, eu também. Daqui a pouco tá pegando a roxa, pegando a marrom. Vamos ver. Prepara, mano. Vamos ver. Mas nunca deixa ele treinar não, hein, André? Big. Não, porra. Agora não sai mais não. Machuca, a gente volta. Cara, você foi... Não sei se é certo, mas você foi um dos primeiros treinadores do Jorlan. Foi. E o Jorlan também faz parte desse contexto. A gente é um cara... Emoção pura. Quem conhece o Jorlan mesmo. O Jorlan, quem chega agora, o Jorlan presepeiro. Quem conhece o Jorlan mesmo, então sabe que a gente é do nosso contexto aí e tal. E você sendo o primeiro treinador dele, cara, fala um pouquinho como é que foi isso. Em que momento? Eu vou tentar resumir, porque a história é longa, né? É muito longa. São mais de 2 décadas aí de história. Mas assim, eu dava aula na Infraero e um amigo em comum levou ele para dar um treino lá, né? Achei assim... Não cheguei muito perto, deixei ele à vontade, apresentei a academia, ele treinou com um amigo dele lá. Mas assim, tu via que já era focado, ele treinava, não fazia musculação. Então você já vê que é alguém que quer alguma coisa a mais, né? Aí foi algumas vezes lá, mas eu estava na transição de abrir a minha academia em Bom Sucesso, a antiga Corpus 3 peso pesado. E eu falei para ele, convidei ele para ir treinar lá. Eu disse, cara, eu vou abrir uma academia para maromba. Aqui é uma academia de associação. Não dá para esse tipo de treino, né? Essa pegada que eu tenho aqui. Vai ser do meu jeito, vai ser a minha casa. E ele foi, marcou, ele foi.
E a gente tinha um ritual lá de meio-dia, né? Todo dia, meio-dia, a gente parava tudo para treinar. Eu, Aníbal, que também é um professor que estava comigo desde os 16 anos. Era uma galerinha pesada que treinava lá, só que ele chegou atrasado. E eu falei, cara, já começou o treino, volta amanhã. Hoje não vai rolar, não vai treinar não. Não reclamou, não nada, foi embora, aceitou a ideia na boa, foi embora. No outro dia ele estava lá, meia hora antes. E começou a treinar com a gente, assim, com uma determinação, assim, cara, que se destacava, assim, em toda a carreira dele comigo. Jolan nunca fugiu de algum treino com alguém, nunca reclamou de nada, de dieta. E as dietas que a gente elaborava lá no tempo era, dieta de verdade, não tinha calda, não tinha cobertura, era batata, arroz, frango, e carne não se via, era ovo. Então, assim, foram fases da nossa vida lá atrás que ele foi realmente, esse filme que nós fizemos agora, né? Ele fez, no caso, né? Eu tenho alguma participação, apareço em algumas partes, moldado na dor. Isso. Porque do começo ao fim foi dor, cara. Assim, o cara passava por tudo que poderia imaginar de privação dentro da família, fora da família, na academia, com namorada, tudo de ruim que tinha para moldar ele para ser quem ele é hoje, ele passou. Então, quando você vê alguns mimimis, assim, eu nem esquento mais, sabe? Assim, a gente vai lá, a gente fica trocando ideia, e na casa dele lá em São Paulo, e porque, assim, ninguém sabe de nada, cara, assim, do que passou de verdade. Não é que é mimimi, que... sabe? Vou te contar um caso, assim... Dá um exemplo do Juvenil, quando ele foi... Era Juvenil, que ele foi pro Brasileiro. Aí. A gente brincava... Esse ano ali... A gente brincava que ele era juvenil... Foi juvenil 10 anos. Então... Isso aí foi meu último campeonato. Isso aí foi fazer treinar na academia. Pô, sempre teve presente, sabe? Assim, sempre se mostrou disposto a ajudar. Tanto é que agora, já no auge dele agora, a gente voltou a ter essa relação mais próxima. Tá me levando para São Paulo. Vou fazer uns trabalhos lá com ele em São Paulo. Então, assim... Se fosse outro, cara, nem olhava para trás, sabe? Muita gente falou muita besteira. Gratidão, né? Gratidão. Eu vi muita besteira, porque eu falava, aí, tá lá e não tá aqui. Mas ele fazia parte de uma engrenagem que não deixava ele falar. Uhum. Só que agora o Jolan tem voz. Tem voz dentro da Max, tem voz no Brasil, tem voz no mundo, e tá me puxando, entendeu? E eu tô indo dentro da minha, né, do meu... tempo que é limitado, eu estou tentando entrar pro meio que é complicado em São Paulo, mas é um meio muito bom, onde as coisas realmente funcionam. A gente às vezes tem esse preconceito, né, de Rio e São Paulo, né? Que o Rio, carioca é vagabundo. Não é que é vagabundo, é que as coisas acontecem lá. O dinheiro está lá, a máquina está funcionando lá. Então, que, assim, se eu quero realmente que a coisa funciona, eu tenho que começar a perder um pouco mais de tempo daqui para investir lá. E ele tá me dando a mão, cara, assim. Um cara que... Agradecer também, porque ele ralou, o Jorlan... Assim, a gente fechava a academia, vou falar uma história, a gente fechava a academia 10 horas, sexta-feira, eu tinha a televisãozinha na academia lá, o VHS, a gente botava a fita de Mr. Olímpia e ficava lá, eu não ficava posando. Depois eu deixava ele de moto na Praça das Nações, ele pegava a Kombi e ia pra ilha. Você consegue imaginar um atleta hoje fazendo isso? Não, cara. Hoje em dia eu continuo sendo árbitro, eu fico sentado vendo assim, um ou outro que quer posar, porque não é mais obrigatório posar. Não entendo isso, tá? Mas não é mais obrigatório. A gente perdia 2, 3 meses só ensaiando pose. Só pose. Jolan tem na pose até hoje. Então, assim, é um cara que sempre foi determinado, só que ele plantou onde não tinha nada. Era só pedra. E o cara plantou e acreditou no sonho dele. E tá aí. Hoje em dia as pessoas querem, porque a coisa já tá rolando, o cenário tá pronto. Todo mundo quer vir de carona agora. Acho que ele estalou o dedo e tá tudo que tem hoje aconteceu André, do nada. O que eu escuto, o que eu recebo aqui de mensagem, a minha esposa tá aí que pode provar.
de atletas ou pessoas que querem competir, que falam, meu sonho é competir. Aí eu faço a pergunta de sempre. Qual campeonato você foi assistir? Não, eu nunca fui. Como é que você quer participar da Champions League e nunca jogou a bola no terreno, no campinho de terra para assistir um jogo? Sabe? Então as pessoas, elas vivem em rede social, vendo o famoso Ramon, vendo fulano de tal e querendo ser uma coisa que ela só está vendo ali, nunca viu de perto, nunca sentiu o cheiro de tinta, não sabe o que é uma preparação, não sabe nada. E o conhecimento está na palma da mão. Mas ela não quer sair de casa e ir num evento, assistir, sentar e olhar, pô, não, realmente é isso que eu quero para minha vida. Porque quando essa ficha cair, ele tem que pensar assim, daqui a 3 anos eu vou estar subindo num palco, não daqui a 3 meses. Eu vejo ele competindo com 3 meses. E depois vem cobrar da arbitragem, por que eu não ganhei? Aí eu falo assim, você treina há quanto tempo? Ah, eu treino há 2 anos. Mas para competir? Não, me preparei em 3 meses. Pô, André, eu fiquei mais de 1 década para tentar alguma coisa. Quando eu fui para a Radar, que foi minha pós-graduação, eu fiquei 8 meses indo para a academia, para a Radar, e ninguém falava comigo. Ninguém. Botava minha bolsa no chão, eu ia treinar. Porque lá estavam os melhores do Rio de Janeiro. Década de 90, os melhores estavam ali. E eu queria, eu saía lá de Manguinhos, dentro da comunidade, pegava meu metrô, soltava na Arco Verde, subia aquela ladeira, debaixo de chuva, e ninguém falava comigo. Eu conquistei o meu espaço. Até um dia que o Zé, foi meu primeiro treinador, falou, cara, tu treina bem. Quer vir treinar com a gente? Cara, eu nem dormi esse dia. Zé Lima? Zé Lima. Vou trazer aqui, se Deus quiser. Vou trazer ele aqui. O Zé. Eu fui treinar aqui. A equipe só era o Pedra, Ronaldo. Pô, os caras peso pesado. Eu pesava no tempo 95 quilos. Os caras pesavam 127, 130 quilos. Eu falei, o que é? Ah, amanhã, perna. Eu, beleza. 11 horas. Cheguei lá 10h30. Fiquei lá sentado com a minha bolsinha, esperando ser chamado. Pedra passou, falou, ó, vamos treinar agora não. Chegou um aluno aí. Só meio-dia. Fiquei lá esperando. Treinamos. Logicamente que acompanhei do meu jeito. Vomitei várias vezes, passei mal, deixei minha moto lá. Nesse tempo eu já estava de moto. Deixei minha moto na academia, fui embora de táxi. No tempo a gente usava aquele shortinho ridículo da Bad Boy. Eu tive que entrar em Manguinho com o shortinho de like da Bad Boy, com a perna aberta, porque eu não conseguia dobrar. Entendeu? E para explicar isso para minha mãe. Mas, mãe, não consegui dobrar a perna. E assim foi. Anos e anos e anos, lá conquistando meu espaço, ganhando meu respeito. Hoje em dia tem pessoas que ligam e falam, pô, cara, vai treinar o que hoje? Quer treinar comigo, quer treinar com uma cara que é atleta. Já se bota num patamar que ninguém botou ele, cara. O que eu falo? Se você passar no muro e ter uma tartaruga lá em cima, ela não subiu sozinha, alguém botou ela lá. Tem que ter respeito, respeito. Então, assim, o Violão sempre respeitou isso. No meu último treino lá no passado, 2025 agora, fiquei lá 3 dias. Aí fizemos um treino de costas. Te juro, cara, assim, eu ainda quero dar um gás. Assim, e nisso aí, cara, tem 56 anos, né? 57 agora em março. É difícil para mim acompanhar, porque eu durmo 4h30. Claro. Então, assim, mas aquela vontade, aquela gana ainda de querer competir não dá aqui, pô, não tem nem dinheiro para isso. Hoje em dia o jogo tá muito pesado e não vou tirar dinheiro da minha família para botar numa parada que seria um sonho só meu. Seria muito egoísta da minha parte, né? Mas em treinar, ainda sinto essa mesma vontade, cara, de 40 anos atrás, sabe? Então o Jorlan mostra isso. Cada vez que eu vejo um vídeo dele treinando lá, pô, ficamos lá. A minha esposa, ela foi comigo. Chegamos na academia 8 horas, estávamos 3 horas da manhã. É resenha, é treino, depois é filmagem, depois é base all day. O cara vive isso. O cara com 2 refeições. Ele com 2 refeições. Então, assim, como é que eu não vou respeitar um cara que vive essa vida há quase 3 décadas já, ele já tá também nessa batida aí. E todo dia. E é filmagem, e é treino, e é nego do Brasil todo falando mal, e tacando pedra, e o cara se mantém em pé. Mas ele foi moldado na dor.
Ele teve que passar por isso. Sim. Queria até agradecer o Jorlan e a Alegre Mauro, que são os embaixadores aqui do nosso podcast, né? São os padrinhos, né? Legal. Mandar um abraço para eles, porque eles estão sempre presentes na nossa vida aqui nesse podcast. Nesse filme, foi um filme bem legal, você teve a oportunidade de mostrar um pouco do Big Lu. E foi bom para você? Você se sentiu, assim... como que eu vou dizer? Como às vezes a gente tem muita vontade de passar o que a gente viveu, o que a gente aprendeu. A gente tem vontade. Você acha que é coisa de quem ensina. Quem tem tesão de ensinar, gosta de passar. E às vezes a gente não tem oportunidade. E isso acaba que incomoda a gente. Nesse filme você teve essa oportunidade. Te fez bem mostrar, cara, ali, assim, quem você era ali? Eu, primeiro, quando fui chamado para participar, né, por ele, eu não fiquei receoso, mas não sabia muito bem o que era. Se era um documentário, era um filme, como seria a pegada. E a coisa foi fluindo. E quando eu fui entrando de cabeça na parada, que eu vi que, assim, cara, é uma coisa muito grande. Muito grande, muito grande. E eu fui pensando, cara, eu tenho que falar. E eu falei pra ele, eu só quero ser eu. Eu não vou ser um personagem. Ele botou alguns atletas para eu treinar, né? O nosso grande aí, o Gunley, que tá explodindo. Veio o Lobo também veio. Treinaram, treino a Vera, vomitaram, passaram mal. E eu fui eu. E o Jorlan me deu oportunidade, né, como ele sempre fala, de mostrar o trabalho do Brasil, de um cara que é lá de Bom Sucesso, que tem um trabalho dele, que ama o trabalho dele, mas que ninguém via, que eu não estava nas redes sociais. Eu sempre tive, como você sabe, o Christian sabe, eu sempre me pus à parte. Eu não tirava nem foto com meus atletas. Tem 1 milhão de atletas, eu não tirava nem foto. Eu não deixava meus atletas botar camiseta. Então, assim, era de um tempo, eu sou de um tempo que era assim. E hoje em dia eu consigo ver. E ele me jogou. Falou, não, cara, o jogo não é esse não. Ele me sentou aqui com o Christian, com a minha esposa, em 10 minutos de backstage aqui atrás, aqui. Foi uma faculdade. Ele me deu uma aula aqui, Foi uma cara, faculdade, pô. de tudo. Como ganhar dinheiro, como correr atrás de patrocínio. Então, assim, ele tá no patamar dele. E só que ele pegou minha mão e falou, cara, lá atrás não pegou minha mão? Tô fazendo a mesma coisa com você agora, entendeu? Então eu não posso perder outra oportunidade. Eu não vou decepcionar. Então, assim, eu tô correndo atrás para isso. É difícil para mim? É muito difícil, André. Mas tem uma coisa que eu aprendi, que quando confio em você, o mínimo que você tem que fazer é o seu melhor. Porque se não der certo, você fez o seu melhor. Eu vou até contar uma coisa que, assim, você com certeza, você vivenciou isso, mas você vai lembrar agora. O ano era... Não sei, era entre 2006, 2007 e 2010, não lembro. Nosso presidente, Gustavo, estava se candidatando a deputado. E nós fomos na feira de esporte, na Marina. Eu fui, ele estava com a noiva ainda, eu fui com a minha, que eu estava noiva também, você foi, a gente panfletando lá. Você vai lembrar dessa história agora. Quem não sabe, o André é do Remo. E nesse dia a gente estava panfletando nessa feira de esporte, paramos num stand, e o cara, que era do stand de remo, lembrou? De um simulador de remo. De remo. Falou, você não são marombeiros? Aqui, ó. Simulador de remo. Aqui é a nossa campeã. Agora você devia ter uns 30 quilos. Campeã carioca. Você na Fortão, compete com ela. E tinha um telão no meio do evento. Enorme. Pô, eu cheio de dor na lombar, que eu tava ferrado. Um frio do caramba de casaco. Aí eu levei na brincadeira. Não, você viu no modelo de eu levei na brincadeira. Você, pô, tá brincando comigo, né? Não é minha área. Aí o Gustavo falou assim, qual é, Big? Tu vai arregar? Pô, cara. Aí não, né? Foi o que eu falei. Cutucou. Mas o que mais me chamou a atenção, André, foi você. Você vai lembrar agora. Tirei o casaco, fui lá. Quando eu tirei o casaco, a feira toda parou. Fez uma roda gigantesca em volta da gente lá. Sansão Golias. Era um gigante com uma... E, cara, eu vou falar de coração, eu ia perder.
que eu não entendo nada de remo. Esse cara aqui foi do meu lado, mal me conhecia, agachou do meu lado e falou, você pode. Você vai puxar 10 vezes como se você estivesse arrancando no chão, que depois que ela não vai te segurar. Quando começou, foi o que eu fiz. Eu fiz 10 remadas tão forte que quando acabou, ela estava na metade do percurso ainda. E eu ganhei. Eu larguei e bati, lembra? Deu um berro na cara do cara. Eu sou o Big Lu, porra. Então, mas assim, ele confiou em mim. Gustavo confiou em mim. Então, quando você tem pessoas que confiam em você, na sua trajetória, você não pode decepcionar, cara. Então, assim, eu tento passar isso um pouco ainda para quem está comigo, para meus estagiários. Quem confia em você, você não pode decepcionar. Então, é o que eu levo. É o que eu tento passar. É um mantra, né? Tipo um mantra que você leva, né? Pô, isso aí então, obrigado. Fundamental. Não, pô. e assim, a gente tem que ter... Não é todo mundo que tem isso, mas... Às vezes tem pessoas que confiam mais na gente que a gente mesmo. Exatamente. Então, a gente tem que olhar e falar, pô. cara, esse cara tá confiando mais do que eu, não pode. Exatamente. Então tem que ir. E humildade, cara. Eu falo para as pessoas, cara, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais humilde você fica, cara. Eu volto e meia, mando mensagem para ele, pergunto um monte de coisa para ele. Cris, eu não tenho problema nenhum, cara, de perguntar as coisas, cara. Se eu não sei, cara, eu vou perguntar. Meu filho de 12 anos me ensina, cara. Então, se ele me ensina, não vou... basta humildade, alguém ter feito qualquer coisa que eu não tenha feito. Pô. Ele já tá capacitado a me ensinar. Pô, não fiz, cara. Como é que é lá? Me mostra lá. Eu vou falar assim, não, eu sei. Pô. Mas falando de filhos. A base é essa. Você teve filho velho, né? É velho. Fui pai avô. Foi programado, foi no susto. Cara, não foi programado. Eu tinha acabado de participar de um campeonato. E assim, tinha sobrado muito GH. Muito GH. E como é que é, né? Tá ali, né? Por que não usar? Se tá ali, a gente vai usar. Não pode perder a validade, não. Foi ficando fértil e a coisa aconteceu, assim. Não foi programado, mas foi o maior presente que eu recebi na minha vida, cara. Assim, a Maria Flor, ela mudou toda a forma de eu ver o mundo, cara. Assim, foram 2 mudanças que eu tive na minha vida. Foi quando eu fui pai e pouquíssimo tempo depois, digamos, alguns meses depois que ela nasceu, eu separei da mãe dela. A gente viu que a gente não tinha nada a ver, a gente era amigo, como é até hoje, a gente se dá bem, assim, ela na vida dela, eu na minha vida. Só que meses depois, cara, eu conheci a mulher da minha vida. Eu conheci a Meg, tá aqui. É difícil falar, porque, assim, foi um momento muito difícil, cara. Você vê aí, Dona Maria. Isso aí é só luz mesmo, cara. Assim. Me faz dançar, pinta a minha cara, faz eu rebolar. Coisa faz que de tu tudo. nunca fez, né? Nunca fiz. Então, assim... Então, quando você vê isso aí, cara, assim... E quando ela partiu, assim, foi morar com a mãe, né? Filha da mãe, não tem jeito. Eu fiquei sozinho dentro de um apartamento. E assim, cara, assim, porra, o que eu vou fazer agora? Assim, só tem meu trabalho, cair pra dentro. Só que nesse meio tempo, eu já treinava essa pessoa, já conhecia, né? A Barbie. E assim, só que eu nunca tinha visto ela como aluno da academia, aluno de salão. Não era Isso que eu aluno, perguntar, não era aluno personal. Em academia, né? Porque eu conheci ela com 16 anos, ela sumiu. Depois ela apareceu com 20 e poucos anos, aí sumiu. Ela estava para casar e casou, aí depois separou, divorciou. Aí voltou para academia, eu comecei a treinar ela, normal na sala. Até um dia que aconteceu uma situação que eu fiquei muito nervoso, muito puto, digamos assim. Eu vou falar. Ciumeira, quero saber da que ciumeira. O ex dela foi lá levar um ciumeira. documento para ela assinar, né, do divórcio e tal. E eu falei que ela, tu não vai sair daqui com ele, só quando tua mãe chegar aqui. E uma aluna chegou para mim e falou, cara, tu tá gostando da Meg? Aí eu falei assim, caramba, tô. Era uma
Eu tenho um lugar muito especial na minha vida, que é no aeroporto, no Internacional, lá na ilha, que tem uma capela lá. E sempre que eu quero pensar, eu vou lá da Polícia Federal. Quem puder ir, aparecer lá, é um dos melhores lugares para meditação. Capela do aeroporto. Do lado da Polícia Federal. Ou você reza ou você chora. E eu convidei ela não entendeu nada. A mãe dela, amor de pessoa, achou que eu ia sequestrar ela. Esse tráfico humano. Fomos conversar lá, ela não sabia o que se tratava, e eu botei ela sentada, ela tá de prova ali, eu falei, cara, você não tem culpa nenhuma de nada, mas eu tô apaixonado por você. Aí ela começou a rir na minha cara. Aí eu falei, porra, fiz de merda. Aí ela falou, cara, eu tô sentindo a mesma coisa, só que, pô, aí foi aquele desenrolo todo. E 2 meses depois, né, amor? 2 meses depois, 3 meses depois, 2 meses já estávamos morando juntos, 3 meses, 4 meses, mudou muito, 3 para 4 meses. E casamos e estamos aí há 7 anos, cara, assim. Então, assim, foram coisas que foram acontecendo, a vida foi me presenteando, primeiro com uma filha, depois com uma esposa. Ela me levou para a igreja também, que é uma coisa que eu tinha um pé atrás. Eu não conhecia a igreja batista, eu tinha uma outra visão da igreja, que a igreja batista eu não conhecia. E também me botou muito o pé no chão, me ajudou bastante. E é isso, cara, assim, eu tento seguir a minha vida ainda produzindo. Hoje temos essa parceria aqui no podcast. Eu consegui agora, no último novembro, agora, 2025, eu tô com uma instituição agora, tô com uma ONG, tô com o meu instituto, Pega a Visão. Vocês vão ouvir muito falar. Você tá me ajudando muito com os projetos, que, cara, aqui é um mestre em projetos. Sempre que eu te falei, a gente não conhece, procura quem sabe. Então, eu procuro ele, perturbo ele pra caramba, eu perturbo muito. Então, assim, esse instituto vai me ajudar a ajudar quem precisa. Legal. E, basicamente, o Pega a Visão é isso. Eu não quero uma instituição que mantenha um morador de comunidade dentro da comunidade. Eu quero trazer ele para fora da comunidade. Impulsionar o cara. Esse papo de favela venceu, você estando preso ali dentro. Eu quero que um garoto de uma comunidade, possa fazer um curso de inglês, possa fazer uma natação, mas fora da comunidade. Não que ele fique naquele mundo dele ali e achar que a realidade é aquela ali. Eu quero poder levar pessoas para conhecer. Não vai ter comentário numa comunidade sem pedir autorização ao dono, digamos assim. Uhum. Eu quero ter meu espaço fora e levar quem eu quiser, igual aqui a gente faz. Trazer quem a gente quiser para falar, para trocar ideia e para ajudar. A gente não quer dar migalha, eu quero dar coisa de qualidade, mas fora da comunidade. Que a gente tem autonomia de trazer quem a gente quiser, né? Nessa conversa aqui, naturalmente, você já falou um monte de dificuldade, barreira, perrengue. Christian, tem alguma coisa que você queira falar assim, que teve um perrengue e que, porra, você superou? Como você superou? Da onde você tirou força? Qualquer coisa. Colou para passar uma prova na escola? Cara, então, é mais ou menos o que eu falei. Eu sou meio que... Eu tenho um TDAH muito forte, mano. Isso me dá um alto foco, mano. Às vezes eu esqueço até das coisas que estão à minha volta para poder focar naquilo. E às vezes eu me perco nisso também. Porque acaba sendo meio que, não digo viciante, mas estressante. A verdade é essa. Uhum. Então, assim, já passei algumas dificuldades na vida. Por exemplo, eu tô com 42. Eu moro sozinho desde os meus 21 anos, pô. Meu pai sofreu um assalto na porta do meu condomínio, meio que deu aquela surtada, tipo, preciso sair do Rio. Eu sou filho único, então, pô, tinha meu pai e minha mãe em casa, meu pai sofreu esse assalto. Aí ele falou, quer saber, eu vou sair do Rio. Foi morar numa ilha, em Guriri, mano, Espírito Santo, norte de Capixaba. Aí, na época, eu tava com uma companheira, na época, ela tinha um filho, eu tinha 18 anos, 18 para 19. Aí, na época, eu falei, cara, eu não posso largar ela aqui com um filho de 2 anos, porque ela tinha separado o filho dela e tal. Eu falei, cara, não vou, e fiquei no Rio. Aí meus pais foram pro Espírito Santo, ficaram lá 11 anos, e eu fiquei aqui, eu e essa pessoa, a gente ficou uns 4 anos juntos, depois a gente separou, mas naquele momento eu falei, cara, eu não posso abrir mão dessa relação que eu tô construindo agora, por conta dessa viagem dos meus pais, né? Não vou largar tudo que eu fiz até aqui e ir para lá. Então, parte dessa tua pergunta, eu acho que eu posso levar um pouco para esse lado. São 22 anos que eu moro sozinho, cara. Então, assim,
por algumas ocasiões da vida, eu tive que me virar, mano. Aí comecei fazendo figuração em Record, fazendo comercial, fazendo algumas coisas assim, para poder juntar um dinheirinho ali, fazer alguma coisa aqui, uma coisa ali, porque eu fui fazer faculdade depois de velho. Eu já estava na arbitragem quando eu resolvi fazer educação física. Você não sabia, tá vendo? Eu era da luta, dava aula, de faixa roxa eu já dava aula, sou inspetor de solda, é uma coisa que tem nada a ver, né? Mas tá vendo? A gente sabe que... Na hora que o palco soltar, quebrar? Quebrar, é ele. Sou inspetor de solda, então assim, fiz meus cursos, fiz algumas coisas assim que agregaram muito na minha vida e, cara, eu só tenho que agradecer, mano. Primeiro a base familiar que eu tive, porque meus pais, mesmo à distância lá no Espírito Santo, em Guriri, agora estão voltando aqui, já voltaram para o Rio. Voltaram para a freguesia, estão na freguesia lá, mas eles me deram muito suporte e me dão suporte até hoje. Então, assim, a base familiar é muito importante. Por isso que eu falo com o Negão, família em primeiro lugar, mano. Primeiro a sua família, depois seus alunos e seus afazeres. Porque se dentro de casa desmorona alguma coisa, tua cabeça não vai andar, filho. Não. Então, eu sempre tive uma base dos meus pais, mano. Meu pai, minha mãe sempre me dando força para ficar aqui. Cristian, que você quer ficar aqui no Rio de Janeiro? Então fica, mas corre atrás das suas coisas. Não fica encostado, não. Vambora. E aí comecei a fazer curso de arbitragem, comecei a fazer curso de inspeção de solda, terminei. E aí minha vida minha vida caiu mais para esse lado. Tanto da arte marcial, do jiu-jitsu, dando aula, como a arbitragem, que eu amo pra caramba também, como eu falo. Então, assim, perrengue, é aquele perrengue de ter começado a morar sozinho aos 20 anos. É um perrengue. E assim, separei depois de 2 anos, que meus pais já estavam lá, então tu ficava naquela, cara, vou, não quer saber, vou ficar. É aqueles momentos que todo mundo tem, às vezes, de passar uma depressãozinha, alguma coisa assim, mas resiliência, irmão, sempre ir à frente. Agradeço muito aos meus amigos, aos pais dos meus amigos também, que me deram um suporte muito bom. Porque a vida é isso, né? Você formar alianças, engrenagens que vão te fazer melhorar como caráter, como pessoa. E é um pouco do que o Lu falou. Pô, se lá atrás as pessoas estenderam a mão para ele, hoje é ele que estende a mão para puxar. E eu tenho um pouco disso comigo, mano. Quem lá atrás, pô, roeu o osso comigo, passou um perrengue, hoje em dia eu tenho o maior prazer, o maior amor em ligar, sabe? E aí, como é que você tá? Pô, tá tudo bem? Teu filho, como é que tá? Porque você cria uma aliança, você não pode esquecer quem lá atrás estava contigo. Então, eu acho isso muito importante. Cara, veio aqui na minha cabeça aqui, o Big Lu, você conhece muita gente. A gente brinca assim, que ele começou cedo. Parece que ele tem 80 anos no fisiculturismo. Pô, pegou um monte de gente, enterrou um monte de gente. Quando chama meu número eu esqueço, eu não escuto. Eu volto pra fila de novo. Mas tem assim que eu já tava nesse meio, que eu achei que foi bem... Eu acho que atingiu todo mundo daquela comunidade ali, mas já atingiu bem. Eu acho que atingiu muito você. É um assunto delicado, mas eu vou ver se você fala da nossa querida Ana Cláudia, que você, na época, muito próximo, né, do falecimento dela, você estava ajudando ela, estava treinando ela. Foi um impacto muito forte, né, no meio. E como é que foi esse período, Cara, assim, ela, sei lá, nocaute. Então, cara, assim, a Ana, eu conhecia, nós tínhamos um amigo em comum, e aí um dia, eu não lembro, foi na Energize, que a gente se cruzou, e ela falou, cara, esse dia aí foi marcante, né? Ela é uma querida, né? Ela é um amor de pessoa. É uma querida. Então, assim, hoje em dia é engraçado, tem que falar mais ou menos o que ela passava. Hoje em dia ninguém tem noção, né? Porque antigamente as pessoas o ser humano é muito ruim, né, cara? Assim, quando quer ser ruim, é ruim mesmo, né? Ela apontada na rua como travesti, pessoas riam, sabe? E a Ana não se aborrecia. Quantas vezes a gente saía, ia pro Salgueiro. Zero. Lifestyle, muito tranquilo. E eu comecei a treinar ela através de um amigo em comum. Ela me pediu, você, pô, cara, tem que ser do meu jeito. Então, assim, a gente rodou o Brasil todo competindo. Eu vou contar até uma história que é bem engraçada, que nesse ano, não vou lembrar o ano, que não dá, né? Aqui, são anos.
o Campeonato Brasileiro foi primeiro do que o Carioca. Coisas de federações que não existem mais. E a Ana foi competir. Fomos lá em São José dos Campos. Não. Interior de São Paulo. Um São desse da vida aí. Fomos lá, competiu. Ela tinha uma concorrente direta, que era a Danusa. Né? E tinha uma rivalidade muito grande. E chegou lá na hora, aquele clima pesado e tal. O da Danusa é o... Cara, até voltou a competir, cara. Ele voltou a se falar, ele pediu desculpa. Caramba, o nome dele, cara. Filho da mulher dele. A mulher dele também é Homo Physique. Ele é das antigas, cara. Voltou a competir. Isso era treinador. Duvido eu chutar o nome aqui. A mulher dele é atleta. A mulher dele é Homo Physique, cara. Voltou a competir? Voltou há um tempo atrás. Uhum. Né? Caramba, ai meu Deus do céu. Ele é das antigas, da Radar também. Mas vamos lá. Ele é treinador da Danusa. E criou um clima pesado, né? Pesado lá no backstage, um olhando pro outro, encarando, aquela coisa toda. A Ana subiu, a Danusa arrebenta, como sempre, nas poses, ela brinca, shape maravilhoso, mas a Ana era muito grande, né, cara? A Ana no palco, que coreografia? Ela não sei, Lu, não saía em nada. E subiu lá e ganhou. Foi campeã. Aí, porra, a gente desce bravejando, aí aquela confusão toda, ele veio pra cima de mim, eu fui pra cima dele, a porrada quase comeu, mas a coisa... Ainda bem que ele corta, pode cortar, né? Sem noção, o TDAH. O marido dela. Não é o marido dela não, cara. Isso é o marido dela, falando no treinador. Mas vamos lá. Aí aquela confusão toda, beleza. Na outra semana ia ser o Carioca. Eu falei, Ana, tu já foi campeã brasileira. Tu não tem que competir no Mr. Rio. Deixa pra ela competir, não sei o quê. Ela, chamava de Alcione. Não, Alcione, eu quero competir. Minhas alunas querem me ver no palco, não sei o quê. Beleza. Fui ver, cheguei lá, Ana toda retida. Ana, o que tu fez? Aí eu olhei na mesa assim, 3 pães de forma assim, francês com queijo, suco de uva, comi a porra toda, descaralhou a dieta. Eu falei, fui lá, olhei, a pele ainda estava um pouquinho fina, mas não dava para subir, não dava para competir. Eu falei, vamos rezar, quem sabe a gente reza, né? Um milagre acontece. Beleza, falei, Gustavo, eu não vou arbitrar a categoria dela, porque ela vai subir. Gustavo, não, Big, tranquilo. Fiquei lá embaixo, atrás da arbitragem, saí, elas competiram. Gustavo falou, Lu, tu vai então premiar essa categoria. Eu falei assim, pô, cara, não dá. E aí ele falou assim, não, eu acho que ela vai levar, dá para ela levar. Resumindo, tomou um segundo lugar, suado, que era, na realidade era terceiro, né, suado. Aí eu fui, premiei, caramba. Aí o outro veio, gritou, falou meia dúzia pra mim, que São Paulo foi roubado, aquela coisa toda. Mas anos depois, assim, nós fizemos as pazes. Esqueci o nome dele, cara. Tem que lembrar o nome dele. Na edição vai aparecer o seu nome. Tá? Desculpa aí, cara. É a idade mesmo. Mas, assim, a Ana, cara, assim, o que ela passou na vida, eu acho que não merecia o final que foi. Porque foi uma besteira. Todo mundo hoje em dia ainda fala, foi anabolizante, não foi. Foi um preenchimento que um médico de merda fez. E ela fez, ficou muito mal. E um mês depois ela teve que voltar lá para fazer um retoque. Só que ela teve 5 paradas cardíacas. Ele pegou ela, depois de horas ela passando mal, levou para o hospital lá na Barra, deixou ela na recepção com a secretária e meteu o pé com a secretária. Ela ficou sozinha lá. Aí no sábado à noite, no mesmo dia, ela veio a óbito. Então, assim, é muito triste, porque assim não é lembrada. A mulher foi disputou mundial, ibero-americano. Só perguntar, porque é um tempinho um pouco mais atrás do que eu entrei na federação. Ela era da categoria ou disputava com a Cláudia Peçanha? Disputou. Não tem? É isso mesmo, né? Pô. Eu acho que eu tenho uma foto, mano. E ela, cara, assim, quase certeza. Sem querer te cortar, foi muito duro com a gente, porque a Federação Internacional simplesmente virou o ano e falou assim, o fisiculturismo feminino foi extinto.
Imagina você dedicar a sua vida toda a um esporte e falar assim, não existe mais agora. Porque as mulheres estavam muito grandes, muito grandes. Então eles quiseram resolver. Então acabaram. Então todas as mulheres do mundo todo não tinham mais campeonato, não tinham mais eventos. Aí anos depois, criam a Women Physique, que é a mesma coisa. Mas você imagina a cabeça de uma pessoa que não tinha nem mais cabelo, usava peruca, passou por, sabe, não teve filho, dedicou a vida toda ao esporte e uma caneta a resolver a história dela, sabe? Então, acho que foi uma coisa que foi muito triste e, infelizmente, ela ainda não é lembrada. Eu vejo muitos eventos que aparecem assim, eu acho que poderia, sei lá, cara, botar uma foto que fosse, falasse o nome, alguma coisa aparecesse da Ana e não aparece. Uma premiaçãozinha, né, com o nome dela. Sabe, ela dedicou a vida toda àquilo ali, ao esporte. A Ana vivia. Chegava na casa da Ana, a geladeira só era frango, carne, ovo, era dieta o ano todo. Ela vivia aquilo intensamente, sabe? E, infelizmente, é isso aí, cara. O nosso esporte é isso. Se você não tá no palco, você não é lembrado. E é muito triste. Você vê atletas de hoje em dia também, como o nosso falecido também Andrezão. Porra, acho que foi biotricampeão mundial. Mr. Mundi, né? Foi. Mr. Mundi, né? Quem é que fala, entendeu? Então, infelizmente, o nosso esporte, né? Que muita gente fala que não é... Como eu ouvi hoje um cara falando que não é esporte, né? Mas tudo bem, a gente eleva porque também ele não é do esporte, ele não entende nada. Ele é só um humorista. Não tem história. O Andrezão vai ficar sem história na vida dele. O legado dele não foi passado à frente. Vão ficar os troféus dele lá, numa estante. E um dia acaba. Ninguém é mais lembrado. Então, o que, de repente, a gente voltando lá atrás do que o Jorlão faz hoje, de bater o pé na parada old school, é isso aí, cara. Porque você tem milhares de atletas aqui no Brasil que competiam hoje na última Champions. O Gustavo chamou o Juarez, foi o primeiro cara que eu vi, eu tinha 14 anos, estava no baile do Pedrinho, no Olaria, e ele era chefe da segurança, e o cara parou o baile, ele subiu num palco no meio do baile, de sunguinha, imagina, com 14 anos, há 42 anos atrás, o cara subiu, fez a coreografia, porque o Juarez foi campeão brasileiro. E ele estava lá no palco, o Gustavo chamou ele, sabe, fez uma menção a ele lá muito maneira, ele ficou muito emocionado, mas infelizmente são poucos casos que acontece isso. O cara que é do passado do bodybuilder, no Brasil, ele não tem história. Se não tiver numa grande empresa ou então numa rede social muito forte, ele não tem visibilidade. Vamos agora, eu queria que vocês lembrassem um assunto em comum, fisiculturismo, uma situação, uma história engraçada, são várias. De campeonato, de viagem. Você me lembrou de uma, cara, que eu ri muito. Assim, não, assim, com respeito, mas assim, do que aconteceu. Cara, não vou falar nomes. Tá bom, vai. Tá? Então, eu sempre fui para os eventos, os campeonatos, para os shows, como vocês quiserem, como assistente do Gustavo, né? E eu também. Então, qual era a minha função? Aí chegava, ia pra pesagem, saía da pesagem, ia pro hotel, eu pegava o contato de todo mundo, depois eu ia de quarto em quarto. Olhando, pô, e aí, tá precisando de alguma coisa? Quer um arroz, quer um ovo? Tá precisando de alguma coisa? Uma tinta, não sei o quê? Eu ia. Chegou no quarto de um cidadão, não vou falar o nome. Deveria. Não, mas não vou falar, que eu tenho uma filha pra criar, não quero tomar um processo. Eu bati na porta, a porta estava entreaberta. E eu escutei uma gemessão. Eu pensei em outra coisa, né? Porra, né? Falei assim, tá precisando de alguma coisa? Ele falou, tô sim, ajuda. Porra, Big, ajuda, pelo amor de Deus. Aí eu, a voz tá estranha. Abri a porta. Quando eu abri a porta, tinha um rastro de sangue, assim, ó. Da porta até o banheiro, assim. Aí eu falei, fodeu, o cara surtou, tá se matando, alguma coisa assim. Fechei a porta, fui na direção. Quando eu entro no banheiro, no boxe, assim, muito sangue. E só que eu olhava pra ele, só via a mão suja de sangue. Não via nada. Pulso cortado, nada cortado. Falei, cara, o que houve? Ele, cara, minha hemorroida desceu.
E estourou, tá sangrando pra caramba. Aí eu falei assim... Aí o cara fala, me ajuda, me ajuda. Vai botar pra dentro a corrida do cara? Exatamente. Infelizmente. Cara! Eu falei, cara, e faltava assim, ó, tipo, 4 horas pro cara subir. Porque tem a seletiva, a gente tinha seletiva e tal. Com cuidado? Cara, eu falei, cara, que eu, sei lá, como é que faz isso? É que eu empurre como? Eu falei, peguei um saco de mercado, botei a mão e falei, porra, abaixa aí. Aí bota abaixou. Foi, né? Aos pouquinhos foi. Escolheu a pior. Toma-lhe ferro, né? Infelizmente. Uma coisa engraçada, ficou constrangedora. Porque muita gente acha que assim, não, é só passar óleo nas atletas, né? Tem sempre esse lado pejorativo de quem tá ajudando, quem tá no suporte. Não, mas tem essas coisas. Aí foi, graças a Deus, foi lá, fez tudo certinho, uma roda ficou pra dentro, competiu direitinho. Competiu isso. Competiu e ficou ali nas cabeças. Escorrendo? Me agradece. Sempre que ele me vê, dá aquela risadinha, me agradece, entre aspas. Entendeu? Obrigado, Lu, por ter empurrado no quarto. Tô com saudade. Mas tem dessas coisas. Tu lembra o que tu me falou, cara? Nossa, eu não lembrava. De um brasileiro que o resultado saiu errado. Essa aí foi demais. E um campeonato seletivo de manhã cedo, a prévia de manhã cedo, a galera 10, 15 no palco, selecionando, só iam 6, né, pra noite, pra final. Aí olhamos assim, o cara era aqui do Rio, bom. Não passou, saiu a lista, ela botou na parede, não tava o nome dele. Aí eu olhei assim, ele, porra, não passei. Pô, fazer o quê? Aí o André do meu lado olhou assim, pô, cara, isso tá errado, cara. Aí ele, o André falou, pô, vou lá ver. O André foi lá e, como sempre, né, batendo de frente com o pessoal da arbitragem lá, vamos recontar. Recontou, o cara tava dentro, tava entre os 6. E aí, procura o cara. Corre de um lado, corre pro outro, e vai pra rua, vamos pra rua atrás do cara. Daqui a pouco eu vi um cara. Cara, tu tá dentro, tá entre os 6. Ele me vira. Cara, acabei de comer uma feijoada agora, cara. Comeu a Coca-Cola inteira e comi uma feijoada. Pô, o cara pegou o resultado, tô fora, mano. Aí eu falei assim, cara, e agora? Eu sei que acho que foi a melhor coisa que ele fez. Ficou top 3. Entrou cheio, maior, carbado, né, mano? Encheu. Carbado. Impressionante. Então, assim, são essas coisas, essas vivências que nós rodamos o Brasil, como na Bahia, que também interior de São Paulo. 10 horas de viagem. Chegamos lá, ele encabeçando lá a pesagem, e eu botando tal. Faltou um atleta do Rio. Faltou um atleta, também não vou falar o nome, que ele é celebridade. Então é celebridade. Chegou 11 horas depois. Todo mundo já tinha ido pro hotel. Ficou eu, ele, Gustavo. Esperando ele chegar para acabar a pesagem e chegar ele. Tranquilão, com a bolsinha, né? Foi lá, tudo bem, bateu o peso. Só que eu tava sem comer. Acho que umas 16 horas. Só se lembro que eu fui andando pro ônibus e eu falei assim, Gustavo, eu vou desmaiar. Bum! Apaguei. Não comi nada. Aí, Gustavo lá, chocolate, a porra toda. Então, assim, são essas coisas dos bastidores que eu acho que é só a firula. Só na maravilha. Bahia também, na pesagem. Então, na pesagem, tudo atrasado. Aí a equipe do Rio já chegou, já organizando tudo, o André pra ali. Eu lembro, nossa Paulo, equipe meteu muito. Né? Paulo meteu a mão aqui, foi pra balança e todo mundo, Gustavo lá. Pô, só que o nego do Rio tava ferrado. Mais de 600 atletas. Eu falei assim, Gustavo, eu vou dar meu jeito com a equipe do Rio. Aí ele, como? Vou dar meu jeito. Olhei assim o Jorlão, cheguei lá, falei assim, Jorlão. E começou a pesar, deu pesando. Um cara na porta, de segurança, eu peguei água assim, olhei o Jorlão, peguei ele pela mão, vem comigo, tira o chinelo, não fala nada. Aí vi um cara, não, é a fila aqui, eu, não, ele já pesou. É que ele vai pesar de novo porque ele não bateu o peso. Aí, pum, botei o Jorlão pra dentro, pesou, saiu. Fui fazendo isso com todo mundo. Todo mundo. Adriano Bardacen, que foi meu atleta também. Tony Macedônia. Passei todo mundo. Que ainda dava pra fazer essa malandragem. Já usou da malandragem do Rio, né? Porque senão, cara, a gente ia sair dali, sei lá, no outro dia de manhã cedo.
Era muito Entendeu? louco. Então, era muito louco. essas histórias que a gente ficava lá no ônibus, porra, 12, 14 horas, Nossa. porra, batata doce, nego Nossa. passando mal, nego peidando. Do Aranha, aquela batata doce dele. Do forno de 40 minutos. Então, assim, hoje em dia, infelizmente, assim, é cada um por si, cada um fica no hotel, as pessoas não têm mais contato, não tem mais equipe. Mudou. Mudou. Agora é mais show mesmo, né? Mas, assim, continua amando o esporte, mas a pegada ainda tá muito diferente. Vocês acham que ficou... Agora foda, né? Eu virei um pouco do entrevistador. Vocês acham que ficou um pouco comercial agora? Não, sim, nada mais justo. Nada mais justo. Porque, só que assim, ainda continuo achando que o atleta poderia ser melhor remunerado. Mas acho que não chegou ainda a hora. Mas quem organiza, sim, é o comércio. E tem que ser. Como é lá fora, no primeiro mundo. É um show. Você ganha bilheteria, você ganha aqui, tem patrocínio, tem tudo. E o atleta que faça parte dele. Só que, infelizmente, aquele atleta de antigamente, do meu tempo, que se preocupava só em treinar, levantar peso, fazer dieta, esse aí morreu. Se ele não fizer 3, 4 postagens por dia, ele não vai existir. Então, assim, ele tem que investir na mídia dele, em rede de foto, em estar bem, em falar bem, em pegar um nicho do mercado que ele possa levantar para poder arrumar patrocínio, para esse patrocínio, de repente, custear esse famoso sonho dele. Porque vir dinheiro de evento não vai vir. Mas o jogo é esse. Sobre esse programa, esse podcast, que é muito bom. Vocês são muito tranquilos. Estou controlando aqui. Eu queria, rapidamente, dentro daqui do podcast, que vocês falassem se teve, porque vocês são tão tranquilos, algum momento de algum programa que vocês passaram por uma situação que teve que um olhar para o outro e corrigir, acertar. Essa agora que acabou o tempo e a gente tá aqui enrolando. Tá. Se teve alguma entrevista aqui que tocou em vocês, que foi uma coisa assim, que fez pensar, fez refletir, teve algum momento? Cara, acho que todas, né? A gente conversa sempre que assim. Muito profundo, né? A gente vê assim, pô. Cara, tiveram sensacionais aqui. Em algum ponto, sempre a gente... Cara, entrevistar é muito bom porque você ganha muito conhecimento daquela pessoa que é extremamente, assim, fiel ao que ela faz. Independente, por exemplo, do Constantino que veio com você, que é um endócrino, o lutador de UFC. Então, assim, a gente tem que estar recebendo informações, né? Agora, um podcast que eu gostei muito de ter apresentado e, assim, superou minhas expectativas de um lado positivo, assim, de gestor, foi o do Xande e do PC. Foi muita informação. Foi muita informação, que eu levei assim. pra minha vida. É isso aí. Maneiro, isso é bom. Eles botaram uma forma de passar de gestão de academia que a gente não tinha muito, né? Então, assim, eles abriram o leque de uma forma assim, cara, agregou muito o Xande. Eles têm muito chão, muita estrada. O Xande e o PC, pra mim, assim, foi um podcast que... Esse ano, 2026, qual é o projeto pro Conta Aí? Cara, a gente vai buscar mais patrocínio de verdade para te levantar a coisa, porque eu quero não só crescer dentro do estúdio, a gente quer crescer também fora do estúdio. A gente quer ir a eventos, fazer entrevistas dentro de eventos. Fazer algumas externas. Fora daqui, que eu acho importante. Agregar, eu no meu caso, com algo particular, que é a Pega Visão, que é meu instituto, que eu quero que esse cara vai seguir a minha vida toda do meu lado. Ele também está inserido dentro desse projeto. Então, assim, é crescer aqui, crescer do meu lado profissional, mas levar comigo as pessoas que continuam comigo, que me estenderam a mão como ele. Bacana. Acho que a base é essa, cara. A gente quer manter o podcast, porque é uma coisa que a gente se achou aqui. A gente se dá muito bem entrevistando e gosta muito de trazer as pessoas aqui para conhecer a ideia, a vida e tudo que as pessoas possam proporcionar para a gente de conhecimento. Acho que a base é essa. Não só no jiu-jitsu, no fisiculturismo, a gente trouxe também ex-governador para cá. Então, assim, a gente tem que trazer e pegar a informação do máximo de pessoas que a gente puder para agregar, não só o podcast, como nosso conhecimento também. Show. E mostrar para os nossos telespectadores aí que o Conta Aí tá aberto. Se você quiser também participar, manda mensagenzinha lá no Conta Aí, no privado, que a gente vai, Cara, antes de encerrar, tem uma imagenzinha aí que
gente queria fazer uma... É... Só pra dar uma mexida no coração. Só pra cachoeira. Que foi tanto falado aqui, né? De base, de... Acho que... A gente coloca essa imagem aí no... Essa base aí é muito boa, né, aí. moleque? Formou, né? Hoje, com o IA, a gente consegue fazer tudo que a gente Não é? não conseguia fazer no passado. Então, assim, isso aí é uma... Né? Cara, isso aí é engraçado que eu te falei, né? Mesmo com a ausência de um pai, essas mulheres supriram completamente as necessidades da minha vida. Cada uma com a sua função, sabe? 2025, finalzinho de novembro, foi complicado. De saúde, eu não fiquei bem. Graças a Deus a coisa passou. E das que estão aí, né? Maria Flor e Meg, que são minha estrutura, eu só quero agradecer pelo suporte que ela me dá. Porque, cara, ser mulher do Big Lu é muito difícil. Eu sei disso. É muita cobrança interna e externamente. Eu sei que ela se sente muito cobrada. E eu sei como ela se cobra. Entendeu? Ela tá com a gente aqui e abre mão de muita coisa na vida dela para estar do meu lado, sonhando o meu sonho. E de coração, cara. Obrigado por tudo. É isso aí, amigo. E só para finalizar, depois de falar que não aguento mais, André, assim, de coração mesmo, cara, assim, você... Eu sempre tenho algumas pessoas na minha vida que eu trouxe para mim. Sabe? Adriano Bardacem, ele, sabe? Jorlans. O meu mundo é muito pequeno de quem eu gosto, assim. E desde que eu gosto, tem alguns que eu tenho uma admiração imensa, cara. Assim, você é um cara desse, sabe? Eu tava vendo um filme anteontem, e Homem de Honra. E tem uma parte que a mulher que ele vê se torna a esposa dele fala, né? Por que ele queria tanto isso? E ele fala, porque falaram que eu não era capaz. Eu levei isso muito para minha vida, sabe? E eu vejo que você também é assim. Você é um cara que não desiste de nada, assim. Você bota a cara mesmo, você não tem medo de brigar, assim. E você é muito espelho para mim, cara. Muito obrigado por estar aqui, cara. Pô, eu que agradeço. Maneiro, porra. E a responsabilidade desse programa aqui, o microfone para entrevistar, veio para mim. E entrevistar esses caras não é fácil, não foi fácil, porque em diversos momentos aqui eu tive que me controlar também para não emocionar junto. E como eles falaram, eles têm muita bagagem, muita história. E aí, às vezes não tem oportunidade, a gente acha que nunca vai ter, e hoje eles estão tendo. Então acho que é importante aproveitar isso. Quem quiser saber mais, entre em contato com os caras, pergunta para eles, eles são super abertos a isso, no bom sentido, antes da quinta série pra cá. Receptivos. Receptivos, a palavra é melhor. E eu fiquei muito feliz pelo convite, eu admiro vocês também demais, como eu falei antes, a gente tem uma relação de humildade, e a gente chegamos no mesmo nível, e quando eu escutei uma frase já que eu achei muito importante, a gente chega num ponto que a gente olha para trás, os amigos não estão, cara, a gente falou em algum momento. Exatamente. Então, às vezes dá tempo de dar um passinho para trás, vambora, empurra, puxa. A gente falou muito aqui, né? Vocês falaram de ajudar, foram ajudados, a gente continua ajudando. E ajudar sem esperar nada em troca também. A gente Ninguém vai porque larga a mão de gosta. Ninguém, cara. Eu penso muito nisso. Ninguém pode largar a mão de ninguém. Isso De aí. verdade sabe quem são de mentira. Então, cada vida eu peneiro mais. Só fica quem é de verdade. Legado que vocês gostariam que ficasse? Rápido. Big e Christian. Para fechar. Legado já é tu, né, negão? Tu já é um legado, né? Cara, Já patrimônio tombado, já é né? porra. Eu acho que o amor pelas coisas certas, cara, assim. Sem hipocrisia mesmo, sabe? Assim, desde não jogar um papel no chão até devolver um dinheiro de uma pessoa que não é seu, sabe? A coisa certa. Se cada um fizer a sua parte com a coisa certa, a coisa vai fluir de uma maneira absurda.
E eu sempre passei por isso com meus atletas, cara. Não fica preocupado em ser campeão. Curte o processo. Porque vai dar certo. Boa, isso aí. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. É a comparação. Mas o mais importante é você fazer a coisa certa. Você fazer sua dieta certa, dar seu treino certo, você estudar, cuidar da sua mãe, do seu pai, da sua mulher, o que for. Fazer a coisa certa. Porque não tem como você se decepcionar com você quando você faz a coisa certa. Eu aprendi muito isso com ela, a minha esposa. Assim. Fazer a coisa certa sempre vai ser um diferencial. E o que eu quero que as pessoas lembrem, pô, o Big era chato pra caralho. Era perturbado, mas ele fazia a coisa certa. E aí, Cris, você? Então, acho que a base é essa. Eu por venho da luta, né? Então, assim, quando a gente dá aula, a gente se torna um espelho para aquela criança, para aquele pai de família que está ali. Então, deixar um legado, ao meu modo de vista, é você agir geralmente com integridade e personalidade sempre, cara, para passar à frente um pouco da tua essência ali. Alguma coisa aquela criança ali, ela vai buscar em você. Pô, tem alunos meus que eu dei aula, eles tinham 8, 10 anos. E hoje estão com 18, 20, me chamam de tio até hoje. Você lembra daquele... É gostoso você ver isso. Você, em algum momento da sua vida, você deixou uma sementinha ali no coração daquela pessoa. Sim. Então, por mais que eu não forme faixas pretas, professores, mas homens e mulheres de caráter. O legado, acho que é isso. Daqui não se leva nada, cara. Sim. Então faz o certo pelo certo, haja correto, ajude sempre o mais velho, porque um dia você vai ser mais velho. E acho que é isso. Show de bola. É isso. André. Vai ser bem de novidades aí. Tem novidade aí, conta aí. Bastante, por sinal. 2026 vai tomar nosso tempo, graças a Deus, conta aí. André, queria agradecer você por ter vindo mais uma vez nesse podcast, né? Agradecer quem você é, entendeu? Como o Lu falou, você é um espelho pra gente, sim, pela tua integridade, pela forma que você passa o seu conhecimento, entendeu? Eu falei algumas vezes aqui em alguns podcasts, você passa com credibilidade o que você fala, entendeu? Quanto mais você fala, mais dá vontade de ficar calado escutando você falar. Porque você tem uma experiência em vários campos da sua vida. E é por isso que a gente teve a honra, né, de estar trazendo você aqui hoje. Você aceitou esse convite e saiba que você é muito querido pela gente e você tem muito mais que passar sempre esse André para as pessoas, cara, porque você é uma pessoa ímpar. Show. Obrigado. Obrigado a você. Mais um de número 26 pra conta. Tamo junto, família. Mais um. Esse foi o podcast Conta Ai, uma produção independente idealizada por Big Lu e Christian Garcia. Obrigado a Podium Jiu-Jitsu pelo apoio. Quer sua marca aqui com a gente? Estamos abertos a novas parcerias. Até a próxima, família.